Só para, se algum coleguinha quiser assistir, a resolução dessas outras questões fica mais fácil, né? Deu para entender direitinho no começo? Então, você está ali precisando resolver uma equação do segundo grau. Você vai... Tem como explicar mais uma vez, por favor? Tem, vou explicar mais um tanto. Tá. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos seguir um roteirozinho, uma sequência nesse início. Nós pegamos os coeficientes A, B e C. Depois nós calculamos o discriminante da equação, é o famoso delta. Depois nós vamos usar a fórmula da equação de segundo grau, que é aquela x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. Obtemos x' e x duas linhas e colocamos o conjunto de solução. Então, é grande, mas não é difícil. E qual a vantagem? Se você seguir o passo a passo, não errar nenhuma conta, fatalmente você vai acertar o exercício. Tá bom? Então, nós vamos ver mais um pouquinho. Eu vou colocar aqui para vocês a equação. Aqui está a equação, letra B. 6x elevado ao quadrado mais 5x mais 2 igual a zero. Certinho? Certo. Então, vamos seguir o roteiro, que já está meio organizado para nós aqui. Primeiro, calculamos, ou melhor, extraímos o A, o B e o C. Quanto que vale o A, gente? 6. 6. É quem está perto do x ao quadrado, o coeficiente de x ao quadrado. Muito bem. Quanto vale o B? 5. 5. É quem está só com o x. E C vale 2. 2. Muito bem. Esse A, esse B e esse C vão ser requeridos mais algumas vezes daqui para frente. Olha, no cálculo do delta eu faço B ao quadrado. Então, eu acho B 5. Então, coloca 5 elevado ao quadrado. Como 5 não é negativo, se eu quiser, não precisa pôr parênteses. Mas se colocar, não está errado, não. Fica 5 ao quadrado menos 4 vezes A. Onde que está o A? O A está aqui. O A vale quanto? 6. 6. Então, 4 vezes 6. Isto. 4 vezes 6 vezes o C. O C vale? 2. 2. Então, vamos lá. 5 elevado ao quadrado? 25. 25. 4 vezes 2 dá 8 vezes 6, 48. Também poderia fazer 4 vezes 6, 24, vezes 2, 48. Assim por diante. Então, olha lá. O que você observa nessa conta aqui? O que dá para a gente observar nela? 25 menos 48. Eu estou tirando o maior do menor. Significa que a resposta é negativa. Então, vai dar um delta. Um delta igual a menos 23, não é isso? Isso. Exatamente. Eu venho aqui tranquilamente. Lembra que aqui é menos B, então tem de trocar o sinal do B. É 5, fica menos 5. E aqui, olha, uma coisa interessante. Raiz quadrada de menos 23 sobre 2 vezes o A, só que o A vale 6. Então, 2 vezes 6. Então,
eu vou fazer a conta que dá para fazer, que é menos 5. Deixa, por enquanto, essa raiz quadrada de menos 23, que nós vamos conversar um pouquinho sobre ela aí. E 2 vezes 6 dá 12. 12. Aí você vai falar para mim assim, professor, tem um problema. Qual que é o problema que nós temos aqui? Oi, professor. O que que é a minha dificuldade aqui, o problema que nós estamos tendo aqui? Hum, O que que vocês acham que é diferente? ixi. Ah, Raiz quadrada de menos 23. 23. Ah, tá. Por, Entendi. por que que é diferente? Porque toda vez que der uma raiz quadrada de um número negativo, essa raiz ela não vai pertencer ao conjunto dos números reais. Não vai. Por quê? Vamos pensar em números exatos. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4, que é facinho de fazer. Mas, professor, não é menos 2? Muita gente pode pensar que é o menos 2. Eu falo para você, não é. Como assim? Faz menos 2 ao quadrado. Você vai fazer menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4, não menos 4. É. E mais 2 vezes mais 2 também dá mais 4, não dá menos 4. Então, toda vez que você tiver uma raiz, se ela tiver o índice par, mas o radicando for negativo, essa raiz aí, ó, como? Deixa eu escrever para vocês aqui. Como a raiz quadrada de menos 23. Eu vou lá nas. É até mais fácil de fazer, o que não quer dizer que seja mais fácil de entender. Fazer é bem fácil. Mas entender no começo pode dar um probleminha. Deixa eu achar um operador indicado aqui. Dentre esses. Aqui, achei você. Esse símbolo aqui quer dizer que não é elemento, então que não pertence. Viu? Tá. Então, deixa eu tirar ele daqui e colocar ele de cá. Como raiz quadrada de menos 23 não pertence ao conjunto dos reais, como é que eu represento o conjunto dos números reais? Vamos achar a letra R, aquela letra R invocativa. Já eu paro e explico o passo a passo para vocês aqui. Vou colocar um R profissional aqui. Bom, que aqui a gente acha de tudo. Vou colocar daqui então. Ele aí. Não pertence aos reais. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui. Aí. Como a raiz quadrada de menos 23 não pertence ao conjunto dos números reais, concluímos que o conjunto de solução S é igual a, chave, facinho, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ×
fecha chaves. Tá pronto. Vou colocar coloridinho aqui para vocês. Beleza. Esse conjunto, gente, o conjunto que não tem elementos é chamado de conjunto vazio. E o conjunto que não tem elemento, ele não é que não existe uma raiz quadrada. Vou olhar nos olhos de vocês agora. Não quer dizer que não exista uma raiz quadrada de número negativo, não. Ela existe. Ela só não existe dentro do conjunto dos números reais, que é até onde nós estudamos até agora. Existe um outro conjunto, que é o conjunto dos números complexos, que vocês ainda vão estudar no ensino médio e depois, quem sabe, mas por enquanto, dentro do conjunto dos números reais, não existe. Como não existe aquela raiz, e ela não existe porque é uma raiz quadrada de número negativo, pode ser também raiz quarta, raiz sexta, o índice par. Você pega uma calculadora e digita aí, raiz quadrada de menos 23, ela vai dar assim, um erro, um sinalzinho de erro, não dá, ela não calcula. Porque a calculadora fala, como assim? Porque ela não calcula dentro dos complexos, ela calcula dentro do conjunto dos números reais. Resolveu a equação, achou ali uma raiz quadrada do número negativo, então, se estiver dentro dos reais, você vai colocar solução, conjunto vazio. Quer dizer, você abre a chave, não coloca nada lá e fecha a chave. O que quer dizer? Abre a chave, não coloca nada, quer dizer que dentro daquele conjunto não tem nenhum elemento. Nenhum elemento responde àquela questão. Deu para entender direitinho? Sim. Deu. Beleza. Então, nós vamos prosseguir aqui com a próxima equação. Aliás, eu vou fazer mais uma. Eu vou utilizar até essa equação. E vou pegar essa equação aqui, que eu acabei de passar para vocês, e vou copiar ela inteirinha, só para vocês perceberem como que a coisa pode mudar. Então, essa letra C aqui vai passar a ser a nossa letra D. Eu vou fazer uma letra C aqui, no lugar dela. Vou pôr a letra C, que é a de cima, só que no lugar desse 2, eu vou colocar 1. Mudando, então, a equação. Você veja bem, mudei apenas um número, hein? Onde era 2, eu coloquei 1. Então, vamos fazer rapidinho para vocês verem como é que vai ficar diferente. O A vale 6, certo? Certo. Vocês não precisam copiar as equações, não. Depois eu vou disponibilizar no grupo, viu? Tá. Acaba a aula aqui, eu ponho lá no grupo, se vocês quiserem depois estudar. O A é 6, o B é 5, e o C? 1. E o C agora? É 1. É 1. Então, a formulinha não muda. B ao quadrado menos 4AC. B é 5, 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 6, vezes o C, que agora vale 1. Então, essa conta, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Mas Dá essa 47. conta de baixo, 4 vezes 6, 24 vezes 1, 24. Certo? Então, a conta que antes tinha dado negativa, agora não mais. 25 menos 24, 1. Eu venho aqui, normalmente, ó, menos B mais ou menos a raiz de delta, só que agora delta não mais vale 23. Ele vale 1, então eu quero raiz quadrada de 1. Agora não tenho mais problema com essa raiz. Quanto que é a raiz de 1? 1. Então agora isso aqui já não mais existe. Essas conclusões aqui, ó. O que vai existir de agora para frente é a mesma coisa que você já estava vendo na letra anterior.
É isso aqui, ó. X' e x duas linhas. Ou x1 e x2. Então, nesse caso, o x', vou pegar com o sinalzinho de mais. Menos 5 mais 1 sobre 12. Olha que legal. Menos 5 mais 1 sobre 12. E eu pego e faço a conta. X' menos 5 mais 1 é quanto? Menos 4. Menos 4, ótimo. Sinais diferentes. Tira e dá o sinal do maior em módulo. Muito bem. Dá para simplificar, não dá tudo por 4? Dá. Aí. Dá para por 2 duas vezes ou por 4 de uma vez só. 1 por 4 de uma vez só, que já mata a calcota. Menos 4 dividido por 4 é menos 1. 12 dividido por 4, 3. Não deu menos 1/3. Vamos calcular o x duas linhas, então? Muito parecido. O que eu faço? Escrevo lá, x duas linhas. Será que ele vale menos 5 menos 1 sobre 12. Então, o x duas linhas eu venho e faço essa conta. Menos 5 menos 1 é quanto? Menos 6. Menos 6. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Muito bom. Então, agora eu vou colocar aqui as simplificações. Os dois podem ser divididos por 6, não pode? Pode. 6 por 6, 1, 12 por 6, 2. 2. Então, o meu conjunto de solução vai ficar muito bacaninha. Vou colocar lá, conjunto de solução. E vou colocar as respostas. Não há uma ordem certa, mas eu vou colocar do menor para o maior. Então, vou pegar o menos meio e colocar aqui. E pegar o menos 1/3 e colocar aqui. Lembrando que o meio é o meio sozinho é maior que 1/3, mas como é menos meio, ele acaba sendo menor. Menos 0,5 é menor que menos 0,33. Menos 0,50 é menor que menos 0,33. Então, coloquei aí a resposta. Menos meio e menos 1/3. Sem parênteses aqui, né? Só chaves mesmo. Isto. Belezinha? Belezinha. Certinho, Lívia? Ainda tô meio confusa, mas eu vou aprendendo nas outras. Tá meio Eu também. confusinha? É só nesse finalzinho mesmo. Mas tá dando para entender até aqui? Tá, até aí tá tranquilo. Tá, depois desse X' aí que complica. É, Tá, o x' você vai fazer com um dos sinais. Faz assim, faz o x' com o sinal de mais e o duas linhas com o de menos. Até para você ter confiança, não muda a ordem não, segue assim. Depois você vai treinando. O conselho que eu dou para vocês
Conselho que eu dou para vocês aqui. Olhando nos olhos. Olhos nos olhos. Conselho que eu dou para vocês é que vocês peguem essas equações, que eu vou depois mandar para vocês, e façam sem olhar. Refaçam essas equações. Tá bom. E aí, como essa aula vai ficar gravada, se você tiver dúvida, pode consultar lá. Se não tiver dúvida, também tem a possibilidade de você fazer de novo as equações que eu passei e que eu lancei o podcast, que eu estou explicando o que é feito. Mas procure fazer sem ouvir e sem olhar. Depois, se não conseguir, aí você escuta de novo. Aí começa a fazer mais sentido para você. Ah, foi aqui. Eu estava pensando que era assim, mas de repente é só ajeitar esse detalhezinho aqui que eu caminho. Tá? Mas tem que fazer. Porque se não fizer em casa, não vai fixar. Mas não tem pressa, não. Nós vamos ficar 2 semanas. Semana que vem não tenho aula na escola. Vou chamar vocês para umas aulas também. Possivelmente de manhã, viu? Se vocês tiverem jeito. Viu? Semana Aí que eu vem não vai chamo. estar? Presencial, não. Vai ser uma semana, por enquanto, não sei até quando, vai ser uma semana. Isso foi solicitação dos professores para a gente poder mandar as coisas para vocês, prestar atenção e tirar as dúvidas, entendeu? Entendi. Então vai ser uma semana aqui no online e uma semana na escola. Presencial. E fica bom. E na escola eu também estou só revisando, sabe? Só essa matéria da equação de segundo grau que eu comecei a explicar para eles, que eu uso na forma de revisão, mas normalmente eu estou voltando para a matéria lá atrás. Mas essa da equação de segundo grau, por ser uma matériazinha mais demorada e mais básica, porque vocês vão usar a equação de segundo grau no ensino médio inteiro, matemática toda hora, você caiu numa equação de segundo grau aqui, o professor vai resolvendo alguma coisa, você fala chegamos em uma equação de segundo grau, lembra? Tem que calcular o quê? O delta, o x', o x duas linhas, eles vão voltar nisso sempre. Então, vocês vão usar muito em matemática. Em física também usa muito com movimento. É comum o professor passar uma atividade e você começar a resolver e de repente fala assim, mas isso aqui caiu numa equação do segundo grau e você ter de resolver. Tá? Aqui, aqui atrás de mim tem uma equação de segundo grau. Deixei aqui, ó. É para criar esse clima. Né? Bom demais. Vamos fazer mais um? Bora. E agora vocês vão me ajudar mais, hein? Vocês me ajudando mais, vocês ficam feras. Muito bom. A equação é essa aqui, ó. Que, aliás, é aquela que está lá, ó. No fundo. Mas agora vocês não estão vendo, né? 5x ao quadrado menos 7x mais 2 igual a 0. Certinho? Certinho. Então eu não vou falar, não. Vocês que vão. Quanto vale o A? 5. 5. Perfeito. Quanto vale B? 7. O sinalzinho também tem de pôr, viu? Menos 7. Menos 7. Porque lá na frente, na fórmula lá do x, tá menos b. Então, se você puser que ele é só 7, você vai inverter o sinal e ele vai ficar menos. Aí você vai estar invertendo 2 vezes e vai dar errado. Entendi. Tem que colocar o menos. E o 2, quanto vale? Perdão, e o C. C vale quanto? CO2. O professor vai cair agora, hein? O professor caiu aí. Não foi intencional, não, é porque eu errei mesmo, hein? O delta é igual a quê? Menos 7. Por que menos 7? Porque é o B. Que é o B, isso. Menos 7 elevado a 2. Menos, elevado ao quadrado. Isso, Menos elevado ao quadrado. Menos 4 vezes. Quem que eu Vezes ponho aqui? 5.
vezes 5 Vezes vezes 2. 2. Vezes 2, isso. Ótimo. Quanto que é menos 7 ao quadrado? Menos 49? Pensa bem, menos 7 vezes menos 7. Ah, dá 49 só? Isso. Ah, tá. Todo número, toda base negativa elevada a expoente par dá positivo. É por isso, vamos pensar um pouquinho. É por isso que quando você tem uma raiz quadrada de um número negativo, nos reais você tem um problema, porque quando você tem uma base negativa elevada a par, vai dar positivo. Então você não tem como tirar uma raiz quadrada de um número negativo, porque você nunca chega nele. Multiplicando mesmo um número por ele próprio, você não consegue um número negativo. Nos reais, não. Todo número multiplicado por si mesmo dentro do conjunto dos números reais não é negativo. Porque menos vezes menos. Se o número for de menos, fica menos vezes menos, que dá mais. Se o número for positivo, fica mais vezes mais, que também dá mais, entendeu? Entendi. 4 menos, ali tem o menos da continha. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. 40. Muito bom. Deixa eu chegar aqui, fica mais fácil. Delta igual 9. 49 menos 40. 9. Joia, perfeito. 9. Formulinha da equação no segundo grau, x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é menos 7, como é menos b, como que fica? Menos. Ah, mais 7. Mais Né? 7, ótimo. Tem que inverter a operação. Mais ou menos raiz 9. quadrada de delta, o delta é 9. 9. Sobre 2 vezes o valor de a. O a vale 5. 5. ótimo. Então, vou fazer a conta que dá para fazer. O 7 fica mais ou menos. Raiz quadrada de 9 é 3. 3. E 2 Ele vezes vai. 5, 10. 10. Ótimo. Aí, até essa parte eu não entendi pra Não, frente então aí. você já está É com argumentar isso, 90% né? da. Já está com 90% do problema resolvido aí. 90% do problema resolvido aí. Você chegou até aqui, fica fácil. Vamos lá calcular o x'. Vou pegar o sinalzinho de mais. Mas, tipo, que nem Esquece tá. o menos agora. Hã? Professor, tipo, tá Oi. nos exercícios aqui, tem que fazer esse X' aí também? Isso. Ah, tá. Pode ser x', x2 linhas, x1 e x2 também. Tem livro que traz x1 É e pra x2. fazer. É pra fazer no caderno? É. Sim, sim. Ok. Vamos lá então. Vou pegar o. Eu vou esquecer o negativo, vou trabalhar só com o positivo. Vai ficar o quê? 7. No lugar de mais ou menos, fica só o mais, que eu deixei o menos para Mais trás. 3. 3. Sobre 10. 10. 10. Nesse caso, foi copiar e deixar o menos de fora. Certo? Certo. Bom, vocês falaram que tá certo, tá certo. Vou seguir, então. Agora aqui, ó. 7 mais 3 dá quanto? 10. 10. Então, o x' tá saindo fresquinho do forno aqui agora, ó. Vocês já vão me falar quanto que ele vale. 1. Isso. Ele vale 1, porque 10 dividido por 10 é 1. 1. Todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Vamos para o x duas linhas. Eu vou escrever de novo. 7, só que agora eu esqueço o mais. Pego só o menos. Menos 3 sobre 10. É quase igual. Só que agora, uma vez eu fui só com sinal de mais, agora só com sinal de menos. Certinho? Certinho. Então, vamos lá, hein? Conseguindo aqui. Fica bom para enxergar assim, desse jeito que eu faço aqui no computador? Sim. Fica. Então,
7 menos 3 fica o quê? 4. 4. Aí eu vou ver se dá para simplificar. Simplificar é dividir numerador e denominador pelo mesmo número. Dá? 4 e 10. Dá para dividir tudo por quanto? Por 2? Por 2. 4 dividido por 2? 2. E 10 dividido por 2? 5. 5. 5. Agora é só pôr o conjunto de solução. Vai ser 1, ou melhor, vai ser 2 quintos. Vou pôr a menor primeiro, mas não é obrigado pôr a raiz menor. Né? E 1. Por que não é obrigado, professor? Porque é um conjunto. E num conjunto a ordem não importa. Então por que o senhor sempre coloca, professor? Coloco para facilitar lá na frente, na hora que você estiver resolvendo inequações ou mesmo equações que tenham aí inequações ou equações que você tenha que fazer um gráfico. E aí a posição importa. Aqui e olhar olhos dos olhos. Então daqui a pouquinho eu vou mandar para vocês esses exercícios. São muito parecidos com os que vocês já receberam. Semana que vem eu vou passar mais o assunto equações. Olha, se fosse para fazer, olha que legal, hein? Se fosse para fazer um apanhado, aquilo que você não pode perder de jeito nenhum no nono ano, eu diria aqui, equações do segundo grau. Por que não pode perder de jeito nenhum? Porque vai usar no ensino médio todo ele. Então, vocês estão estudando, está indo bem. Teorema de Pitágoras, nós já começamos a estudar, muito importante, usa muitas vezes na física, em todo o ensino médio, na trigonometria. Teorema de Tales, né? Então, nós estamos assim, apesar de estar sendo um período em que as aulas estão acontecendo mais remotamente, em matemática, pelo menos, nós estamos indo de acordo com o programa. Estamos até um pouquinho adiantados. Tá? Isso, e eu acho que não precisa muito. Já deu para perceber que não precisa muito. Mas 1 ou 2 aulas por semana ajuda bem. Né? É. Muito. Demais. Certinho? Então, meus queridos, muito obrigado. Vocês têm dúvida falar nisso? Isso, não tô 100% ainda sabendo, não, mas aos poucos vai melhorando. É, com a prática. Isso. Agora o que falta é só praticar. Mas assim, a base você já tem. E como não acabou, porque esse assunto vai longe ainda, vocês podem ficar tranquilos e despreocupados. Se vocês fizerem todas as etapas direitinho, já já vocês estão ó, afiadíssimos em equações do segundo grau. Ok. Já eu vou colocar no grupo os exercícios. Eu vou disponibilizar para vocês poderem treinar aí. Tá bom? Tá bom. Abração para Tem que vocês dois. fazer hoje ainda os exercícios? Se você preferir é melhor, né? Que aí se você tiver alguma dúvida, tá quentinho, você pode falar assim, professor, eu tentei aqui e eu até fui bem, mas eu errei isso, eu errei aquilo, de repente eu posso te ajudar. Mas se você quiser fazer semana que vem também, não tem problema não, nós vamos ter mais tempo semana que vem, tá bom? Tá bom. Mas eu vou tentar dar uma adianta aqui nos outros e fazer esse também. Salam. Oi? Salam. Árabe? Paz. Tchau, tchau. Ah, tá. Tchau. Tchau, professor. Com Deus. Tchau, obrigado. Deus também. Tchau. Tchau, tchau, filho.